Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, alunos e alunas do nosso curso básico em Teologia, Núcleo IBADEP da Primeira Igreja Assembleia de Deus em Una. Aqui é o seu irmão, presbítero Marcos Paula, seu professor na disciplina Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais. É um prazer estar encerrando esse ciclo juntamente com vocês. Eu tenho certeza que foi um ciclo de bastante aprendizado. E eu quero também dar um bom dia, boa tarde, boa noite para os demais espectadores. Assim que esse vídeo se tornar público, não saberemos a que hora você terá contato com esse conteúdo, mas que esse conteúdo também lhe seja proveitoso para o seu crescimento espiritual. Como já dissemos, esta é a quinta aula de 5 aulas propostas para a disciplina Epístolas Paulinas, Epístolas Gerais. Então tem aí nas suas mãos, o aluno, o seu livro, a sua Bíblia Sagrada, e nós vamos orar ao Pai Eterno que nos guie em misericórdia e nos conduza para um momento de aprendizado em paz, em nome de Jesus. Dito isso, bora para os nossos slides. Nós que estamos aqui estudando as epístolas paulinas e gerais, e este professor quer iniciar aqui esta aula fazendo aqui um plano de fundo, um plano histórico, em especial o contexto histórico do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, 60 e 70 depois de Cristo, em especial. E aqui nós citamos alguns fatores que foram preponderantes na história da igreja primitiva e que geraram inúmeras preocupações e perseguições para a igreja do Senhor. Depois você pausa o vídeo e leia com bastante atenção, mas de uma maneira bem rápida e em síntese. Nós temos aqui um incêndio em Roma em 64 depois de Cristo, que foi atribuído aos cristãos por Nero, que gerou a primeira grande perseguição imperial, né, e que gerou a morte do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Posteriormente a isso, nós tivemos uma rebelião dos judeus na guerra judaico-romana, onde judeus e cristãos se separaram de fato, e Jerusalém ficou totalmente destruída, porque no ano 70, dentro desse contexto, houve a destruição do templo em Jerusalém pelo imperador chamado Tito. E nesse sentido, a igreja ainda sofre, para além das perseguições, né, dos impérios ou do Império Romano, ainda a igreja está sofrendo com questões relacionadas a falsos ensinamentos, falsos mestres e heresias que insistiam em adentrar dentro da igreja. E nesse sentido, a igreja, através da autoridade apostólica, ela refutou através, né, da autoridade apostólica, como eu já disse, e através das escrituras. Com heresia se combate utilizando-se das escrituras, e isso foi feito pelos irmãos, pelos apóstolos no primeiro século. E depois tivemos questões relacionadas à cultura helênica e romana, ou seja, grega e romana, e houve nesse momento uma rejeição a esse exclusivismo cristão, e nesse sentido cresce então o ódio contra os cristãos, e esses são tratados como ateus e subvertidos. E aqui, nesse sentido, nós vamos fazer um pequeno apanhado acerca da vida do apóstolo Pedro, porque como líder, né, dos 12, é provável que ele tenha visitado os principais centros de cristãos no mundo romano. Alguns historiadores eclesiásticos, por exemplo, acham que não há prova bastante de Pedro ter estado alguma vez em Roma. Entretanto, a maior parte da erudição, a maior parte deles concorda ser provável que por volta do último ano de sua vida ele tenha ido a Roma. Ou foi levado por ordem do imperador Nero,
ou porque quisesse deliberar ele mesmo a ajudar e a fortalecer os cristãos que sofriam o terrível golpe da perseguição de Nero. Ou seja, ou ele foi conduzido, né, coercitivamente, ou seja, à força, ou ele foi presencialmente dar aquele apoio para os irmãos que estavam sofrendo a grande perseguição imposta aos cristãos pelo imperador Nero. E é nesse sentido que alguns historiadores, como Eusébio de Cesareia e um em especial chamado John Foxe, no livro A História dos Mártires, vai nos falar da tradição do Quo Vadis Domini. Você já ouviu essa expressão, Quo Vadis Domini? É a tradição que associa a estadia de Pedro em Roma. E também faz lembrar de um decreto, possível decreto assinado por Nero, que autorizava que qualquer um dos soldados romanos que encontrasse por Pedro pudesse pegá-lo e pudesse matá-lo. Essa é a tradição do Quo Vadis Domini, porque aqueles que amavam Pedro chegaram até a Pedro e disse: Pedro, vai embora de Roma, porque qualquer um que te pegar vão te conduzir a um soldado e vão te conduzir ao imperador e você vai ser morto. E nesse sentido, ao pegar a Via Ápia, uma das principais saídas de Roma, ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E quando ele vê em visão o Cristo indo em direção ao centro de Roma, ele vai fazer esse questionamento Quo Vadis Domini, que em latim significa: para onde vais, Senhor? E aí Jesus lhe responde: eu estou voltando porque, se for necessário eu ser martirizado novamente em Roma, eu serei em prol daquilo que pregamos, em prol daquilo que ensinamos. E nisto Pedro reconheceu que ele deveria ir até as últimas consequências em prol daquilo que ele pregava, em prol daquilo que ele ensinava, em prol daquilo que ele defendia com toda a sua alma. E essa tradição do Quo Vadis, ela vai um pouco mais além, dizendo que ao pegarem Pedro, sua esposa também é levada junta, e com o objetivo de tentar fazer com que Pedro negasse a sua fé, levam a sua esposa ao martírio em primeiro lugar, ao qual, se despedindo de Pedro, ouviu da boca de seu esposo: lembra-te, querida, do nosso Senhor. Ou seja, uma mulher corajosa, uma mulher imperiosa e que também foi martirizada, segundo a história, antes do seu marido, em prol também da verdade do Evangelho. A Bíblia não cita, né, o nome da esposa do apóstolo Pedro, mas a Bíblia cita de que Pedro ele era casado. Afinal, Jesus, em Mateus, ele cura a sogra de Pedro e outros apóstolos, a saber, o apóstolo Paulo, quando ele escreve a primeira carta aos Coríntios, ele vai nos falar que Pedro, ele comumente viajava com a sua esposa. Ele vai nos dizer em 1 Coríntios 9:5, Paulo menciona que Pedro viajava com sua esposa. Olha o que o texto nos diz: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Então, apesar disso, estudos da erudição, nenhuma tradição confiável vai nominar o nome da esposa de Pedro. Mas a história acerca do seu martírio, assim como no livro de John Foxe, nós podemos também encontrar no capítulo 11 do livro 7º, chamado Estromata, do escritor Clemente de Alexandria. E é nesse sentido, dentro desse fundo histórico de perseguição, de morte, de martírio, que nós vamos adentrar a primeira carta do apóstolo Pedro. Autor, apóstolo Pedro, a data 60 a 63 depois de Cristo, o tema é o sofrimento por amor a Cristo. As palavras-chave é sofrer e sofrimento. Então note que aqui a dor prevalecia, amor à pessoa bendita de Cristo
prevalecia, fazendo com que os irmãos sofressem com alegria as perseguições. E vamos ao texto-chave dessa nossa primeira carta, 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 ao 13, o estagiário colocou 12, mas é 12:13, que nos diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos. Olha que Paulo vai fazer aqui um paralelo. À medida que nós participamos dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês também exultem com grande alegria. Que palavra preciosa, palavra de dor, mas que retorna a uma vida de gloriosa na presença do Senhor. É aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: pelo que sinto prazer nas angústias, nas aflições, nas perseguições, porque quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. É aquilo que o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Coríntios, vai nos dizer que o que nós sofremos é apenas uma leve e momentânea tribulação, e essa sim se transformará em um peso eterno de glória. É isso que o apóstolo Pedro ele está dizendo aqui na leitura introdutória. E como já é de nosso conhecimento, esta é a primeira de duas cartas escritas pelo apóstolo Pedro, ok? Ele, o apóstolo, testifica que escreveu sua primeira carta com a ajuda de Silvano, cuja forma contraída em grego é Silas, seu escriba, conforme 1 Pedro 5,12. E os destinatários desta carta? Pedro destina esta carta aos estrangeiros dispersos às 5 províncias da Ásia Menor, localidades estas que o próprio apóstolo Paulo já havia escrito cartas, né, doutrinárias com ensinamentos. E quais são esses pontos na Ásia Menor? Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, locais estes onde haviam igrejas fundadas, como eu já disse, pelo apóstolo Paulo, inclusive com literaturas, com cartas escritas pelo próprio apóstolo Paulo a estas igrejas. E nesse sentido, pelo princípio da ponderação teológica, nós podemos presumir que Pedro, vez e outra, visitava essas igrejas. Isso é a informação que consta no livro, na página 128. E de onde essa carta foi escrita? Né? Pedro escreveu de Babilônia. 1 Pedro 5,13 vai nos dizer que ele escreveu de uma localidade chamada Babilônia. Então, alguns entendem tratar-se literalmente, né, da Babilônia, lá do Eufrates, lá do Crescente Fértil. Outros acham que significa Roma, aí chamada ou cognominada Babilônia, naqueles tempos de perseguição. Os cristãos, por prudência, tinham de ser cautelosos na maneira de se referir às autoridades dominantes, pelo que se empregavam uma palavra para significá-las, a qual eles, e não estranhos a eles, foram compreender, né? Podiam compreender. Marcos estava com Pedro por este tempo, conforme 1 Pedro 5,13. E a visita e à vista, né, de 2 Timóteo 4,11, julgamos que ele devia estar em Roma, mais ou menos quando esta carta foi escrita. Nesse sentido, nós temos aqui uma informação pertinente para o nosso gabarito, sem qualquer possibilidade de que esta carta fora escrita ali na região da Grécia. É importante ressaltar que é bem provável que quando o apóstolo Pedro escreve essa carta às províncias da Ásia, ele estava em Roma. Esse é o pensamento que a Igreja, a Assembleia de Deus e alguns eruditos arminianos concebem como a expressão Babilônia, utilizada apenas para que, se uma carta fosse interceptada, não pudesse ali designar, né, mostrar diretamente, né, a origem, né, de quem estava escrito estas
ou quem escreviam essas cartas. Nesse sentido, nós pegamos aqui a real motivação dessa carta. Obviamente que essa carta ela está ligada à perseguição de Nero aos cristãos nesse período que eu já disse para os irmãos da sexta década depois de Cristo, em 64, 67. A perseguição aos cristãos era muito pesada em Roma e seus arredores, porém não generalizada em todo o império. Entretanto, o exemplo do imperador incentivava os inimigos dos cristãos em toda parte a se prevalecer do mais leve pretexto para persegui-los. Era um tempo de provação. A igreja tinha apenas 35 anos de fundação, sendo perseguida em várias localidades. Mas agora Roma Imperial, que até então estivera indiferente e em até alguns casos se mostrar amiga, acusava a igreja de um crime terrível e procurava puni-la. Essa mesma igreja padecia sua primeira provação no âmbito mundial. 1 Pedro 5, versículo de número 9. Vamos ler o texto? Nós separamos esse texto para fazer a leitura, então vamos abrir a nossa Bíblia Sagrada juntamente comigo. 1 Pedro, voltando aí de Apocalipse, você vai passar por João, por Judas, e você vai chegar nas epístolas de Pedro, a primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo de número 9, e eu vou fazer a leitura aqui para os irmãos. Vou começar no 8, porque é onde inicia de fato esse parágrafo. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ou seja, aquilo que Pedro está dizendo aos irmãos ali na província da Ásia, nas 5 províncias na Ásia, ele vai evidenciar de que não era algo pontual só ali na Ásia, mas era algo que estava acontecendo em todo o mundo, ou seja, perseguição, qualquer motivo era motivo para ferir um servo de Deus, ou seja, era literalmente uma prova de fogo, conforme nós vemos em 1 Pedro 4,12. Os cristãos estavam sendo queimados de noite nos jardins de Nero. Olha que absurdo, meus irmãos, é de partir o coração, imaginar um semelhante teu, um filho de Deus, um irmão em Cristo, sendo queimado, sendo feito de iluminação para os jardins do imperador. Parecia que o diabo, de fato, como leão rugidor, andava em derredor para devorar a igreja. Depreende-se deste texto que Pedro escreveu esta carta logo depois do martírio do apóstolo Paulo e foi escrita por Silas, conforme ele diz na primeira carta, no capítulo 5, versículo 12, que fora um dos seus auxiliares e enviou a essas igrejas que o mesmo Paulo fundara para animá-las a suportar sem sofrimento, olha que ironia, suportar o seu sofrimento, levando... Me perdi aqui, irmãos, me perdoe. As igrejas que o mesmo Paulo fundara para animá-las a superar seu sofrimento, levando Silas pessoalmente a notícia do martírio do apóstolo Paulo às igrejas desta região, de modo que a carta nasceu numa atmosfera de sofrimento, pouco antes do próprio martírio de Pedro, para exortar os cristãos que não estranhassem ter de sofrer, lembrando-lhes que Cristo também realizara sua obra pelo sofrimento. Então, a primeira carta do apóstolo Pedro, via de regra, ela tem como objetivo, primeiro, exortar a igreja a permanecer firme, mesmo nos ambientes de perseguição. É difícil para os leitores daquela época receber a notícia de que o seu pastor
fundador de algumas igrejas, como o apóstolo Paulo, acabara de ser martirizado, e de que Pedro estava também na iminência de ser também da mesma forma. E foi esta a missão que a igreja recebeu: seguir firme e constante na obra do Senhor, mesmo em meio às perseguições. Então, observem uma rápida síntese dos 5 capítulos desta carta. O capítulo 1 fala da herança incorruptível do cristão. O capítulo 2 fala que Jesus ele é a pedra viva. O capítulo 3 vai abarcar pontos, mesmo em meio às perseguições, existiam questões ainda pendentes para ensino dentro da igreja. E aqui Pedro vai tratar dos deveres, né, dos irmãos casados. No capítulo 4, ele trata da parousia, da vinda segundo a vontade de Deus, ou melhor, a vida segundo a vontade de Deus. E no capítulo 5 ele vai trazer uma palavra de exortação aos irmãos anciãos e aos jovens desta comunidade eclesiástica. Nestes 5 capítulos, Pedro vai ressaltar os temas da salvação, da esperança, da fé, do amor, da santidade, da humildade, do temor a Deus, da obediência e da submissão. E aqui nós temos algumas características especiais que nós passaremos a elencar. Primeira, juntamente com Hebreus e Apocalipse, sua mensagem gira em torno dos crentes sob uma perspectiva de severa perseguição por pertencerem a Cristo Jesus. Segundo, mais do que qualquer outra carta do Novo Testamento, contém instruções sobre o comportamento do cristão em meio às perseguições. Terceiro, evidencia que o cristão é passageiro e peregrino nesta terra. Quarto, muitos títulos do povo de Deus do Antigo Testamento são aplicados aos crentes no Novo Testamento, a saber, povo de Deus, sacerdócio real, povo santo, nação adquirida, são atribuídas à igreja pelo apóstolo Pedro. Contém um dos trechos do Novo Testamento de muito difícil interpretação, quando, onde e como Jesus pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes nos dias de Noé. São 5 características específicas, especiais deste livro. Se o ponto 5 seria o ponto mais emblemático, mas como eu já disse para os irmãos, nós estamos em um curso básico. Irmãos que desejam aprofundar um pouco mais sobre a temática, pode estar nos procurando posteriormente, que nós vamos passar o nosso ponto de vista e aquilo que aprendemos para os irmãos. Mas nesse sentido, nós estamos evidenciando aqui o que caracteriza, né, em especial, a primeira epístola do apóstolo Pedro. E nesse sentido, se a primeira carta foi para encorajar os irmãos que estavam firmes e constantes na obra de Deus a sofrerem as perseguições e salvo algumas questões relacionadas à vida prática cristã, a segunda carta do apóstolo Pedro vai tratar especificamente contra os falsos mestres, falsos ensinadores estes que questionaram inclusive a autoridade apostólica de Pedro. E nesse sentido a síntese é esta: a segunda carta de Pedro, apóstolo Pedro como autor, carta escrita em 66 a 68 depois de Cristo, tema a verdade de Deus e o falso ensino dos homens, palavras-chave saber, conhecimento e promessa. O versículo-chave é 2 Pedro 2:1, que leremos agora. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si
repentina destruição. Aqui é um paralelo contra os falsos profetas do Antigo Testamento, como o profeta Ananias, que nós encontramos no livro do profeta Jeremias, que profetizou, e quando Jeremias profetizava 70 anos de cativeiro, ele profetizava 7 anos de cativeiro, ou seja, sempre existiu no meio do povo de Deus homens que queriam demonstrar certa autoridade espiritual e traziam mentira para o meio do povo. E nesse sentido, no Novo Testamento não é diferente. Então vamos lá. Na saudação, Simão Pedro identifica-se como autor da carta. Mais adiante ele declara aos seus leitores que esta é a sua segunda epístola, indicando assim que está escrevendo aos mesmos crentes da Ásia Menor, a quem dirigir a sua primeira carta. Lembra? Primeira carta escrita para 5 províncias na Ásia Menor. Esta segunda carta é escrita para os mesmos, para as mesmas 5 províncias, para o mesmo público. O autor apresenta-se como tendo presenciado a transfiguração de Cristo, 1 Pedro 1, 16, 18, quando ele diz que o que ele anuncia, né, já combatendo os falsos profetas, ele vai dizer o que nós anunciamos não são contos, né, invencionices de mente humana, mas nós vimos quando a sua glória foi manifestada ali no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, onde a voz do Deus Pai Todo-Poderoso foi ouvida, dizendo, atestando acerca dele, este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então o apóstolo Pedro, ele está se apresentando como alguém que viveu uma experiência substancial diante de Deus, que foi da transfiguração. E também ele vai tratar de aspectos da sua própria morte, que é uma morte próxima. Então isso vai nos significar que a epístola é um escrito autêntico de Pedro. A erudição vai nos dizer que o grego utilizado na segunda epístola é um grego um pouco mais popular, um pouco mais ou um pouco menos rebuscado do que a primeira, o que configuraria a escrita de próprio punho do apóstolo Pedro. Afinal, Silas ou Silvano tinha um grego um pouco mais rebuscado, mais refinado, enquanto que Pedro não. E isso é possível de ser evidenciado, né? Como costumo dizer para os irmãos, você não precisa ser um teólogo ou fazer parte de um grande grupo de eruditos de determinadas religiões para você conseguir perceber variação nas escritas, né, que nós encontramos às vezes pelos mesmos autores dentro da Bíblia Sagrada, porque existem alguns fatores que trazem textualidade, e são através desses fatores de textualidade que nós conseguimos avaliar questões relacionadas à autoria, se foi escrito pela mesma pessoa ou não, o que pesa em favor disso ou daquilo, mas também não é assunto para o momento. Mas, de certo, é a segunda epístola escrita pelo apóstolo Pedro e é ele mesmo que está testificando. Para além das questões do estilo literário, a estrutura e a temática tornam ainda mais evidente a autoria paulina. Não obstante, a autoria paulina... Olha, desculpe, irmãos, a gente está falando de epístolas paulinas e epístolas gerais e o meu estagiário me prejudicou nesse slide. Para além das questões do estilo literário e da estrutura, e a temática torna mais evidente a autoria petrina, né? Ou do apóstolo Pedro. Não obstante, as circunstâncias aqui são diferentes para os leitores. Então veja, as circunstâncias originais dos endereçados haviam mudado. Antes, ainda ardia o fogo da perseguição movida pela sociedade em redor. Agora os ataques vinham de dentro da igreja, através dos falsos mestres que ameaçavam os fundamentos da igreja, que é a verdade e a santidade, que é a doutrina dos apóstolos. Inclusive, no canal do irmão Marcos, você tem um vídeo que foi elaborado com muito carinho falando acerca da realidade da doutrina dos apóstolos, contrapondo com a igreja na atualidade. Assista
e se você gostar, curta e vai ajudar este irmão que vos fala. O segundo ponto, as circunstâncias de Pedro também eram outras. Enquanto na primeira carta contou com o auxílio de Silas, essa teve que escrever utilizando seu grego menos rebuscado, ou serviu-se de um escriba também menos hábil que Silas. Isso nós já falamos para os irmãos. Data e circunstâncias. Se 1 Pedro foi escrita durante a perseguição de Nero, e se Pedro foi martirizado nela, então essa epístola deve ter sido escrita pouco antes de sua morte, provavelmente por volta de 67 depois de Cristo. E aqui nós temos dois apontamentos de interesse do nosso questionário. Por sua referência à sua primeira carta, vê-se que esta é dirigida às mesmas igrejas da Ásia Menor. E reiterando, nesta carta, Pedro faz referência à velhice e sua morte próximo. Dito isto, a primeira carta tende a exortar, fortalecer ao cristão em meio às perseguições. E essa segunda tem como objetivo ajudá-lo na sua vida cristã. E ajudar de que maneira, irmão Marcos? Ajudando-os a preservar a sã doutrina e não dando ouvido a contos, invencionices de mente humana, filosofias vazias que intentavam adentrar dentro da igreja. E Paulo sofreu com isso, Pedro sofreu com isso, João sofreu com isso, Tiago sofreu com isso, inúmeros outros apóstolos do Senhor Jesus sofreram com questões de heresias, de falsos mestres, tentando adentrar a igreja e gerar prejuízos, porque como nós já falamos, o objetivo da heresia não é trabalhar em puxadinhos, não. O objetivo da heresia é trabalhar no fundamento. E tudo que mexe na estrutura gera prejuízo para todo o edifício. Então é isso que você precisa ter em mente. Então vamos aos propósitos. Após tudo isso, exortar os crentes a buscarem com diligência a santidade de vida e o verdadeiro conhecimento de Cristo, desmascarar e repudiar a atividade traiçoeira dos falsos profetas e mestres que agiam nas igrejas da Ásia Menor, pervertendo o Evangelho. Pedro resume o propósito do livro em 2 Pedro 3,17 até o versículo 18. Leia esse texto aí em tua casa, onde exorta os crentes verdadeiros a estarem alerta para não serem enganados por homens perversos e a crescerem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E só não cai em contos e invencionices de mente humana o cristão que ama a palavra de Deus. E não ama só por palavras, ama por convicção, que está ali na escola dominical, nos cultos de ensino, de doutrina, e que estão atentos aos ensinamentos dos pastores, dos obreiros da igreja acerca da palavra de Deus. É aquela máxima: quer ensinar, quer pastorear, quer pregar, aprenda a sentar, aprenda a ouvir, aprenda a ser diligente, e o Senhor vai te usar com abundância, porque a seara é imensa e poucos são os ceifeiros. Nesse sentido, nós temos aqui uma visão panorâmica breve desta carta, que ela instrui os crentes a tomarem posse da vida e da piedade mediante o verdadeiro conhecimento de Cristo. O capítulo 1, o crescimento cristão começa pela fé, pela busca de uma excelência moral e o conhecimento, a temperança, a perseverança, a piedade, o amor fraternal que fomenta uma vida madura e ao verdadeiro conhecimento de Cristo. No capítulo 2, adverte-os contra os falsos mestres e profetas nas igrejas. Estes são anarquistas e perniciosos, que se comprazem nos prazeres da carne, são cobiçosos, arrogantes e obstinados, e que desprezam a autoridade. No capítulo 3, Pedro refuta
o ceticismo em relação à vinda do Senhor, comparando-os com gerações, passando dos dias de Noé. Pedro enfatiza que da mesma sorte o juízo de Deus virá sobre os zombadores e o crente deve viver uma vida santa. Ou seja, o apóstolo Pedro está dizendo que o indivíduo, ora regenerado, ora justificado, o primeiro estado teológico, precisa de uma maneira concreta viver o segundo estágio, que é o da santificação. E esse é um processo contínuo, hoje mais santo do que ontem, amanhã mais santo do que hoje, de modo que nós não venhamos, nos assentar com os escarnecedores, com os zombadores. E Pedro ele faz esse paralelo, linkando lá com a antiga aliança. Ele vai dizer que quando Noé ele estava lá fazendo a arca, que anunciava o juízo através das águas, as pessoas zombavam. E nos dias de hoje, enquanto nós pregamos, enquanto nós ensinamos, enquanto nós tentamos viver uma vida de fidelidade diante do Senhor, somos ainda alvos dos zombadores, mas o Senhor virá. É isso que o apóstolo Pedro evidencia na sua segunda carta acerca da segunda vinda de Jesus. O Senhor virá em glória e vai buscar a sua igreja. E por fim, esta carta tem 4 características especiais. Ela contém uma das declarações de maior peso em toda a Bíblia no tocante à inspiração, a fidedignidade e a autoridade das Sagradas Escrituras, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e versículo 21, onde o apóstolo Pedro assevera de que a Bíblia Sagrada ela é inspirada por Deus, na sua totalidade, ela é inspirada por Deus. A segunda carta de Pedro e a epístola de Judas têm algumas semelhanças notáveis na incriminação dos falsos profetas. Talvez Judas, enfrentando em data posterior os mesmos problemas, empregou trechos dos ensinos inspirados por Pedro para transmitir a mesma lição, o que soa com muita naturalidade, um autor que surge posteriormente, vivendo da mesma necessidade, utilizar-se de conteúdos que já surtiram efeito contra os falsos profetas. Então, é possível que essas semelhanças entre Judas e Pedro se dê de uma busca direta do apóstolo de Judas em relação aos escritos do apóstolo Pedro. É aquilo que a gente chama de intertextualidade. Ele está escrevendo e ele vai buscar uma estrutura já literária formada, embasada, fundamentada, que gerou fruto para poder subsidiar o seu escrito. O capítulo 3 é um dos grandes tratados do Novo Testamento sobre a parousia, ou seja, sobre a volta de Jesus. E Pedro cita indiretamente os escritos de Paulo como escrituras ao mencioná-los juntamente com as outras escrituras. E aqui que me chama a atenção para uma carta que foi escrita aí na década de 60 depois de Cristo, aonde o cânon sagrado ainda não havia sido compilado da maneira como nós temos. Nós temos historicamente que a Bíblia Sagrada compilada nos moldes que nós temos, como 66 livros, outras denominações 72, outras mais de 80 livros, foi finalizado no século V depois de Cristo. E no primeiro século, o que o apóstolo Pedro tinha de escritura para que ele pudesse utilizar para as suas ministrações, para seus ensinos, para os seus puxões de orelha? Ele vai utilizar toda a Tanakh, que é o Antigo Testamento, a Torá, o Nevim e o Ketuvim, que são os Salmos, as leis e os profetas, que isso já estava bem definido nesse momento da história, e ainda vai utilizar dos escritos paulinos. E um homem leigo,
como o apóstolo Pedro, mas de uma autoridade espiritual e de um reconhecimento espiritual tão grande que ele, ao ler os escritos paulinos, ele tece, de certa forma, até algumas críticas, dizendo que eram pontos difíceis de compreender, mas ele não deixa de registrar de que os escritos do apóstolo Paulo são semelhantes às outras escrituras, ou seja, aquilo que eles já tinham de compilado, ou seja, do Velho Testamento, ou seja, ele entendeu, ainda antes da compilação final da Bíblia Sagrada, Pedro já havia entendido que os escritos do apóstolo Paulo foram inspirados por Deus. Quanta sensibilidade podemos aqui afirmar na vida do homem que nós o tomamos com tão bruto dentro da história, não é mesmo? Nesse sentido, partimos para as epístolas de João, a primeira carta de João, apóstolo João, cerca de 85 a 95 depois de Cristo, a possível escrita, o tema verdade e justiça, palavras-chave, amor, conhecer, vida, luz, comunhão, versículos-chave, 1 João 5, 11 e 12. Vamos fazer essa leitura. E este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ipsis literis. Ao pé da letra, o melhor entendimento. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. E nesse sentido, 5 livros do Novo Testamento, apenas para a gente ter certeza de qual João nós estamos falando, 5 livros do Novo Testamento levam o nome de João. Um Evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Embora João não se identifique pelo nome nesta epístola, testemunhas do século II, como Pápias ou Papias de Hierápolis, Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago, Clemente de Alexandria, né? Pápias foi inclusive seguidor, né? Apóstolo, ou melhor, seguidor, discípulo direto de João. Afirmo que ela foi escrita pelo apóstolo João, um dos 12 primeiros discípulos de Jesus. Mesmo com ausência de indicação e de destinatários, como também de saudações, menções de pessoas, lugares ou eventos. Depreende-se que João escreveu de onde residia, ou seja, de Éfeso, aonde as igrejas na província da Ásia estavam sob sua responsabilidade. E o principal assunto, problema referente aos falsos mestres a respeito da salvação em Cristo Jesus e seu processo de crente, em especial, distorcia o evangelho no que tange a saber, tinham vida eterna. Doutrinariamente, tal heresia negava que Jesus Cristo ou que Jesus veio em carne. Nisto ensinavam que não era necessário a fé salvífica, a obediência aos mandamentos de Jesus e a uma vida separada do pecado. Aqui nesta primeira carta temos um forte conceito apologético, ou seja, João está fazendo uma defesa da nossa fé. E no próximo slide veremos possíveis heresias combatidas neste contexto pelo apóstolo João. Bom, as principais, nós já estudamos isto, salvo engano, no ano passado, quando nós falamos sobre Apologética Cristã, uma revista da Escola Dominical, A Defesa da Fé, nós falamos sobre essas principais heresias, então você não vai ter dificuldade sobre elas. O docetismo, negavam a verdadeira encarnação de Cristo Jesus, ou seja, Jesus não tinha um corpo real, era algo, uma sublimação, uma imagem, né, visível aos olhos, mas não real. O próprio gnosticismo, que ensinavam que a salvação vem por um conhecimento secreto, que é a gnose, que o mundo material
é mau e que Deus é inacessível diretamente. Deus não é um ser relacional, ou seja, nós não conseguimos nos relacionar com Ele. E, por esse sentido, promove a divisão entre o espírito e o corpo em dois extremos. O ascetismo rigoroso, ou seja, a rejeição total dos prazeres do corpo, essa é a ideia do ascetismo rigoroso, e a ideia da libertinagem. Pecar não importa, afinal, só o espírito será salvo. Ou seja, aquilo que eu faço com o corpo está feito e não implica no meu processo de salvação, porque o meu corpo é mau e eu estou praticando o mal com o meu corpo, mas o meu espírito, e é nesse espírito que essa faísca, né, da gnose ela se prende para o processo de salvação. E ele então ensinava dessa maneira. Anticristos e falsos mestres, já no campo cristológico, ensinavam da mesma maneira, arianismo, que Arius, numa frase mais célebre, ele disse que por um momento na história, ou houve um momento na história em que Cristo não existiu, ou seja, tirando algumas premissas da deidade do Cristo eterno, e o desprezo pelo amor fraternal, que entra aqui em questões de heresias éticas. E só para falar mais um pouco sobre essa ideia de que eu posso pecar com o corpo e que isso não gerar nenhum prejuízo para a minha salvação, isso é uma mentira do diabo, meus irmãos. E isso vem desde que o mundo é mundo. Né? Isso foi combatido na igreja primitiva, e é por isso que Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no capítulo 5, deixa eu até verificar aqui, para não passar referência equivocada para os irmãos, Romanos, vamos voltar aqui, Romanos capítulo 6, finalzinho de Romanos, capítulo 5, e o versículo 6, que está dizendo assim: o que diremos então? Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele. Não sabes que todos que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? O que Paulo está dizendo aqui? Da ética antinomista, dos pensamentos que você poderia pecar com a carne, porque não havia um aspecto moral amplo, designado nesse sentido. Então, o que você podia fazer com o seu corpo, você poderia fazer. E aí eles ainda escutam o apóstolo Paulo falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles estavam se questionando. Então, quanto mais eu pecar, mais a graça vai superabundar em mim. E aí o apóstolo Paulo está dizendo que o indivíduo que foi transformado, regenerado, ele vive novidade de vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E é por isso que ele começa o capítulo 6 dizendo: o que nós vamos fazer? Só porque fomos justificados nós vamos permanecer vivendo a vida de pecado? De maneira alguma. Então não há nenhum tipo de justificativa para o cristão viver uma vida de pecado. Sobre o autor não há dúvidas acerca da autoria ser de João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que andou com o Senhor Jesus no seu ministério terreno. Mesmo não sendo nomeado dentro da epístola, tampouco no quarto evangelho, mas não há dúvidas de que o mesmo homem foi usado pelo Espírito Santo para escrever ambos os livros. O uso da palavra-chave luz, ou das palavras-chave luz, vida, amor, é suficiente para fazer entender que é a mesma mente funcionando sob a inspiração do Espírito Santo. Sobre as questões que eu disse para os irmãos em relação à análise textual, são questões dessa natureza, repetição de palavras, né, repetição de temáticas, o próprio estilo, a própria coerência dentro da formatação do texto nos permite fazer essa análise textual, e nesse sentido não há dúvida de que é o apóstolo João, filho de Zebedeu, né, filho do trovão, irmão de Tiago, que escreveu, sob a inspiração do Espírito Santo, essa carta. Contudo,
né, dentro da análise textual, temos outras maneiras de entender que João é o autor humano dessa carta. Vamos para o próximo slide. Quais são os meios aqui aplicados, irmãos, que o irmão Marcos fez essa aplicação para que nós possamos entender? Dentro da análise textual, tomamos a ideia da estilística, ou seja, o estilo utilizado dentro da escrita, o tema, ou seja, a temática, e a questão teológica utilizada. Então, veja, a linguagem utilizada pelo apóstolo João é uma linguagem simples, mas ao mesmo tempo profunda. Em João 1, 4, 5, ele vai dizer: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas. Depois ele vai dizer que Deus é luz, e não há nele trevas alguma. Em aspectos teológicos, ele vai falar abundantemente da cristologia, de que Jesus é o Logos, né, de Deus, que nem João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Na primeira carta de João, ele vai iniciar também dizendo do Verbo que se fez carne e que Cristo veio em carne e que Cristo é Deus. Ele vai dizer que um novo mandamento nos dava, que ameis uns aos outros, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos. Ou seja, então João se coloca como um personagem visual dentro de toda a narrativa que ele está trazendo. Por mais que ele não nomeie, ele está dizendo que aquilo que nós temos ouvido e aquilo que nós temos visto com os nossos olhos, é disso que nós escrevemos, é disso que nós comunicamos. Então existem várias questões relacionadas à análise textual que evidencia a autoria de João. Por fim, a tradição patrística, né? Os pais da igreja primitiva, como Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano e Orígenes, afirmam que João, o apóstolo, filho de Zebedeu, foi o autor do evangelho e das cartas. Irineu, que foi discípulo de Policarpo, Policarpo este que foi discípulo direto de João, é a fonte mais forte nesse sentido. Vale lembrar que os escritos joaninos constam no cânon muratório, que eu já disse para os irmãos, que é a primeira lista de livros, né, encontrados. Lá consta, né, o evangelho, as epístolas de João. E se você tem dúvidas ainda sobre o que é a patrística, a gente sempre está falando da patrística. Na verdade, a patrística é o estudo que os pais da igreja, né, líderes cristãos dos primeiros séculos, em especial do século I ao VIII, que ajudaram a formar e a defender a doutrina cristã, combatendo heresias e explicando a fé à luz das Escrituras. É por isso que nós sempre citamos, né, Orígenes, nós citamos Policarpo, nós citamos Eusébio de Cesareia, Clemente, Tertuliano, nós citamos o nome que até agora não apareceu aqui nos slides, mas vale mencionar Atanásio, também bispo de Alexandria, homens que, segundo a tradição, defenderam com tanta veemência a tradição cristã, a cristologia, que, segundo alguns eruditos, se esses homens cheios de Deus não assumissem o seu papel da defesa cristã, o mundo hoje, em pleno século XXI, né, seria ariano, ou seja, teria uma nova perspectiva em relação à pessoa bendita de Cristo. Bom, seguindo, o cristianismo já estava no mundo havia 60 ou 70 anos, porque aqui nós estamos falando do discípulo que morreu idoso, de boa velhice, né, mesmo isolado em ilha de Patmos, mas o único dos discípulos de Cristo Jesus que não sofreu martírio. Então nós já estamos aqui falando de uma igreja que já existe há 60 ou 70 anos e em muitas partes do Império Romano tornara-se uma religião importante e de poderosa influência. Naturalmente, houve toda espécie de tentativas para amalgamar, ou seja, para misturar o evangelho com as filosofias e sistemas de ideias dominantes. Nesse sentido,
temos aqui um propósito duplo e vamos expô-lo. Rebater erros doutrinários e éticos dos falsos mestres. Nessa carta também nós encontramos exortações aos filhos na fé a manter uma vida de santa comunhão com Deus. Afinal, tais propósitos fizeram que alguns crescem que esta carta foi uma sequência do Evangelho joanino. Como uma visão panorâmica, a fé e a conduta estão fortemente entrelaçadas nesta carta. Os falsos mestres, aos quais João chama aqui de anticristos, apartaram-se do ensino apostólico sobre Cristo e a vida de retidão, de modo semelhante a 2 Pedro e Judas. 1 João refuta e condena com veemência os falsos mestres com suas falsas crenças e doutrinas destruidoras. Do ponto de vista positivo, 1 João expõe as características da verdadeira comunhão com Deus e revela 5 evidências pelas quais o crente poderá saber com confiança e certeza que tem a vida eterna nele. Vamos a elas? Mas antes de prosseguir, eu posso fazer essa pergunta para você? Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua vida eterna? Alguns vão dizer assim, mas eu não posso ter essa certeza. Onde eu encontro abrigo para ter essa certeza? Então, preste atenção no próximo slide, vem comigo. Bom, a evidência da verdade apostólica a respeito de Cristo, ou seja, o Cristo como Filho de Deus, que veio como homem encarnado, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e prometeu que viria nos buscar. Ou seja, a verdade cristocêntrica, ortodoxa e autorizada. A evidência da verdade apostólica é justamente porque partem dos 12 apóstolos de Cristo que receberam, de modo primeiro, a autorização da parte do Cristo para espalhar a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então, a primeira evidência é a respeito de Cristo, daquilo que nós recebemos, daquilo que nós acreditamos a respeito de Cristo. Você acredita que Cristo é o seu único e suficiente Salvador? Que ele nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e que vai te buscar? Amém. Essa é a primeira parte. 2. A evidência de uma fé obediente, que guarda daqueles que guardam os mandamentos de Cristo. Você crê em Cristo? Tudo bem. Mas a sua fé é uma fé obediente? Ou você não está preocupado com aspectos de obediência cristã? É aonde o seu nariz aponta, como no livro de Juízes, fazer aquilo que os seus próprios desejos lhe solicitaram. Então, a segunda evidência é uma fé obediente. A terceira é a evidência do amor, primeiro a Deus e depois aos irmãos da fé. E aí eu faço uma pergunta, que o próprio João vai dizer: como que você diz que ama ao Senhor que você não vê, se você não ama o seu irmão que está ao seu lado? Então esta é a terceira evidência de que você pode aplicar a si mesmo para saber se você já tem a vida eterna. A quarta evidência, a evidência de um viver santo, isto é, afastar do pecado para viver uma vida de comunhão com Deus. É isso que temos feito, afastado do pecado, das mentiras, conforme nós ministramos recentemente na nossa escola bíblica dominical acerca de uma igreja que não tolerava mentira. Era a igreja primitiva onde esses homens estavam inseridos. E por fim, a evidência do testemunho do Espírito Santo no crente. Oh glória! Onde você passa, as pessoas conseguem enxergar o Espírito Santo agindo na sua vida através do seu modo de ser.
Dito isto, João afirma que a pessoa que pode saber com certeza que tem a vida eterna. Vamos lá? 1 João 5,13. Vamos ler esse texto. Vamos ler esse texto. Primeira carta de João, abre sua Bíblia. Primeira carta de João. Minha Bíblia é daquelas pequenininhas, por poucas páginas que eu passo, já passa muita coisa. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Ele vai nos dizer: estas coisas escrevi a vós que credes em o nome do Filho de Deus, a fim de que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais em o nome do Filho de Deus. Oh, maravilha, né? Só perde o céu quem quer. Todas as orientações estão externadas, estão ensinadas dentro da Bíblia Sagrada, E aqui ainda nós temos 5 características especiais. Primeira carta de João define uma vida cristã empregando termos contrastantes, evitando qualquer meio termo. Ele trata de trevas e luz, verdade e mentira, justiça e pecado, amor e ódio, Deus e mundo. É o único escrito no Novo Testamento que fala de Jesus como nosso advogado, ou seja, o Paracletos, né, o Consolador para com o Pai. É a única epístola que fundamenta-se inteiramente no ensino apostólico e não na revelação do Antigo Testamento. Ou seja, a gente não vai ver o apóstolo João buscando ensinamentos da Antiga Aliança, e não porque ele acha errado, não porque ele faz isso em outros momentos, mas nesta carta é um ensino, né, de fato apostólico sendo aqui passado para a igreja nesse momento da história. A carta focaliza a encarnação e o sangue de Jesus, sem mencionar especificamente sua ressurreição. Ele está falando do poder do sangue de Cristo, sem entrar no mérito do que promoveu ou o percurso que fez com que esse sangue fosse gerado. Mas ele está fazendo menção da encarnação e do valor do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Né? E o seu estilo, como nós já falamos, ele é simples e reiterativo. Ele está sempre falando de luz, falando de trevas, essas oposições, esses diálogos, né, que ele trabalha de modo a facilitar o entendimento dos seus leitores. A segunda epístola de João, ela é muito pequena, escrita em 85 a 95 depois de Cristo, e o tema continua ainda sendo andando na verdade, né? A palavra-chave é amor, verdade, zoe, aletheia. Versículo-chave, a segunda de João, versículos 9 e 10, apenas um capítulo, né? Então nós estamos tratando de versículos que nos diz assim: todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também tem o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa, nem o saúdam. João dirige esta carta à senhora eleita e aos seus filhos. E aqui alguns eruditos entendem e interpretam a expressão senhora eleita de modo figurado, como uma igreja local, sendo seus filhos os membros desta igreja. E sua irmã, retratada um pouco mais à frente dentro dessa segunda carta, a eleita, como uma congregação idêntica. Outros eruditos interpretam denotativamente, ou seja, como uma viúva de verdade, cristã, uma mulher de destaque, conhecida de João numa das igrejas da Ásia Menor, sob seus cuidados pastorais. Sendo assim, a família dessa senhora e seus filhos, de grande relevância, entre as igrejas daquela região. Contudo, vale a pena você se atentar a isso. Contudo, a maioria dos autores pentecostais clássicos, como Meyer Pierman, Antônio Gilberto, Ezequias Soares e outros irmãos comentaristas da CPAD, sustentam que a senhora eleita representa uma igreja local, personificada como uma mulher. Veja o excerto, né, o fragmento
do pastor Ezequias Soares. O uso da expressão senhora eleita pode proteger os destinatários da carta caso esta fosse interceptada. Nesse sentido, aqui João se identifica como presbítero, né, um título honorífico de um apóstolo já ancião, né, o significado da palavra presbítero, ancião, né? Então o autor é o presbítero, né? Segundo o primeiro versículo, todos os demais apóstolos já haviam morrido, somente João ficou. Esse decano, né, o mais velho dessa turma, de toda o colégio apostólico, já velho, o último sobrevivente dos companheiros de Jesus, como lhes cabia bem e como lhe cabia bem o título de presbítero, ou seja, de ancião. A data, como as outras epístolas de João capítulo 2, provavelmente foi escrita em Éfeso, em fins da década de 60 ou no começo da década de 90 depois de Cristo. Estou com algumas dificuldades na fala, meus irmãos. Não sei se vocês perceberam, algumas feridas na boca, fruto de uma grande febre e gripe, alguma coisa que me tomou nesses últimos dias, fazendo esse vídeo aqui, inclusive, com o corpo um pouco dolorido, mas para cumprir o nosso propósito para com os irmãos. Então, desculpe qualquer problema relacionado à dicção, que os irmãos tenham um pouco de paciência com este professor aqui. Amém? O propósito e visão panorâmica desta segunda carta. Exortar a igreja na fé cristã. João deseja visitar esta igreja. Contudo, para a urgência, utilizou-se da carta e evidenciou sua palavra favorita, a saber, a palavra verdade. No Evangelho, emprega-se mais de 20 vezes, 9 vezes em 1 João, 6 vezes em 2 João e 5 vezes na próxima carta que nós estudaremos, que é a 3 João. Amar na verdade, conhecer a verdade, andar na verdade, cooperar na verdade, dar testemunho da verdade. Por que João usa tanto essa expressão a verdade? Porque ele sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se é para se debruçar, para encontrar abrigo, apoio, que seja na verdade. E os falsos mestres, né, que reiteradamente intentavam destruir os ensinamentos de Cristo, são possivelmente o mesmo grupo de homens referidos em 1 João. Passavam por todas as partes, né, atacando as igrejas, ensinando em nome de Cristo doutrinas que eram inteiramente subversivas à fé cristã. Esta carta foi escrita para advertir a senhora eleita que não exercesse hospitalidade com tais mestres. A advertência é prefaciada como uma exortação de amor. Como indicar que a prática do amor cristão não significa que devemos encorajar os inimigos da verdade. E nos dias atuais não é diferente, né? Inúmeros homens que se dizem itinerantes e que aparecem, pregam e que deixam, por fim, um rastro de falso mestre, e nós às vezes nos envergonhamos, né, por tê-los convidados ou chamado. Isso acontece, glória a Deus que no campo a qual pertencemos já há muito tempo nós não passamos por experiências dessa natureza, mas é notório que existem pessoas que andam por aí como errantes, né, buscando um lucro fácil através de pregações de incentivo, como uma espécie de um coach, né, negando verdades cristocêntricas e da Bíblia Sagrada. Aí estes, João, além de refutar, João está dizendo que não usemos de hospitalidade para com esses irmãos. E nós vamos entender posteriormente o porquê da ideia da hospitalidade, que era um sinal de amor da igreja no primeiro século para com
os visitantes, né, para aqueles que passavam pela comunidade. A hospitalidade era um sinal do amor de Cristo dentro daquela comunidade. Então, três características nós evidenciamos. É o menor livro do Novo Testamento, tem semelhanças com 1 e 3 de João, quanto à mensagem, vocabulário e estilo simples escrita, obviamente, o mesmo autor, complementa a mensagem da sua última carta, a de 3 João, em relação à prevenção do receber e ajudar obreiros estranhos, desconhecidos, evidenciando a necessidade do dom do discernimento à luz dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, antes de algum apoiar estes obreiros. Ou seja, o apóstolo João, ele evidencia a necessidade do dom de discernimento dentro da igreja, para que nós possamos estar agindo com amor para com os irmãos que estão em nosso meio, para os irmãos que às vezes estão convidados para ministrar a preciosa palavra do Senhor em nosso meio, que sejamos hospitaleiros, que nós possamos honrar os irmãos. Na Bíblia diz que devemos dar honra a quem tem honra, mas o fato é que João, em outras palavras, está dizendo que existem aqui muitos picaretas de fato da fé e que esses homens, os cristãos de verdade, devem fugir destes. E como nós acabamos de dizer que essa segunda carta encontra um pouco de abrigo dentro da terceira carta, que também não tem capitulação, é apenas um único quantitativo de versículos, nós temos a autoria joanina, 85 a 95 depois de Cristo, tema é procedendo com fidelidade, palavras-chave, amor e qual palavra? Verdade. Versículo-chave é o versículo 11 da terceira carta de João. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus, não conheceu a Deus. Características gerais. Esta carta pessoal é endereçada a um irmão fiel em Cristo chamado Gaio. A terceira carta de João, no versículo 1, talvez pertencente a uma das igrejas da Ásia Menor. Assim como as demais epístolas de João, no fim do primeiro século, ministros itinerantes da igreja viajavam de cidade em cidade, sendo comumente sustentados pelos crentes que os acolhiam em casa e os ajudavam nas despesas de viagem. Gaio, nesse contexto, era um desses irmãos acolhedores, amorosos, e nesse sentido, no mesmo tempo, havia também nesta igreja um homem de projeção chamado Diótrefes, que resistia com arrogância à autoridade apostólica de João e recusava hospitalidade aos irmãos viajantes enviados por parte do apóstolo João. E é nesse sentido que João escreve para dar testemunho de Gaio pela sua fiel hospitalidade e ajuda prestada aos fiéis obreiros viajantes, bem como fazer uma advertência indireta ao petulante Diótrefes e para preparar o caminho da sua própria viagem. E aqui nós temos um ponto interessante, que esta é uma carta de cunho pessoal. Note que o apóstolo João, tamanha intimidade que tinha com Gaio, ele está aqui de irmão para irmão, questionando a postura de um terceiro irmão dentro desta igreja que não reconhecia a autoridade do apóstolo e de que também não aceitavam, né, os viajantes que João enviava para cooperar naquela comunidade. Diótrefes, rejeitava e não dava hospitalidade, rejeitando a autoridade apostólica de João. Então nós notamos aqui uma certa prudência por parte de João, porque este poderia ter feito uma carta aberta para a igreja condenando a atitude de Diótrefes, mas não. Ele está conversando com um amigo, estreitando um relacionamento, evidenciando problemas que de sorte já conhecia, para que quando ele estivesse em loco, eles pudessem então suprimir tamanha demanda. E nesse sentido nós temos a visão panorâmica. 3 homens são mencionados por nome nesta carta. O primeiro nós já falamos é Gaio,
mencionado por sua vida piedosa e de verdade, pela sua hospitalidade exemplar. Nós temos o Diótrefes, que era um dirigente ditador, orgulhoso, né, conhecido por buscar o seu primado, que questionava a autoridade apostólica de João e que refutava o acolhimento cristão orientado por João. E por fim nós temos ainda um terceiro nome, que é Demétrio, o possível portador desta carta, ou pastor de uma comunidade na vizinhança, homem de Deus, leal à verdade e de boa refutação. Nós temos ainda duas características especiais, embora seja pequena, dá uma noção de várias facetas importantes da história da igreja primitiva, perto do final do século I. Há semelhanças notáveis entre 3 João e 2 João. Mesmo assim, as epístolas diferem entre si em um aspecto importante. 3 João elogia a hospitalidade e a ajuda oferecida aos bons ministros viajantes, ao passo que a segunda acentua que não se conceda hospitalidade e sustento a maus obreiros. E aqui entendamos maus obreiros não no sentido de irmãos que às vezes não têm um conhecimento teológico suficiente para ministrar um bom ensino, mas aqui maus obreiros no sentido de falsos mestres que deturpam o ensino genuíno da palavra de Deus. Que não sejamos culpados, né, de apoiar erros ou más obras. E aqui nós temos um quadro relacionado a curiosidades, né? Nós vamos deixar esse quadro para a sua análise quando estiverem assistindo o vídeo, pause e faça a leitura ponto a ponto. Nós trouxemos aqui questões de referência bíblica, identidade dos personagens, localidade, algumas características especiais em relação ao nome Gaio, porque existiam inúmeros outros Gaios dentro da Bíblia Sagrada. E você dá um pause e faça uma análise desse quadro, por gentileza. E, por fim, nós chegamos à nossa última carta, que é a carta de Judas. O autor é Judas, o tema a data da carta, 70 a 80 depois de Cristo. O tema é batalhar pela fé e as palavras-chave é luta, fé e vencer. E o versículo chave está em Judas, versículo 3, que nos diz: Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhasse pela fé que de uma vez foi dada aos santos. Aqui note que a ideia principal da carta era falar de questões relacionadas à soteriologia. O desejo de Judas era escrever acerca da salvação, mas ele foi impelido pelo Espírito Santo para escrever acerca da apologética cristã, ou seja, a batalha da fé cristã, a defesa da fé cristã. Então é dentro dessa ótica que nós devemos avaliar a epístola de Judas. Esta curta epístola de linguagem enérgica foi escrita contra os falsos mestres que eram abertamente antinominianos e que, zombando, rejeitavam a revelação divina a respeito da pessoa e da natureza de Cristo. Tais cristãos ou tais questões acabavam prestando um desserviço à obra de Deus. A ideia da doutrina antinominiana é a ideia que nós já trouxemos quando onde abundou o pecado, superabundou a graça. Antinomismo, a palavra antinomismo, ela quer dizer anti-lei, ou seja, contra a lei, ou seja, se não há um escopo que generaliza as ações, eu posso agir da maneira que eu julgar necessário. E é por isso que aonde abunda a graça, aonde abunda o pecado, superabunda a graça, eu posso pecar livremente, que vai superabundar a graça. E nós já falamos que o apóstolo Paulo vai refutar, e da mesma maneira João, e da mesma maneira Judas vai refutar
tal pensamento. Bom, aqui nós temos algumas questões que acabavam prestando desserviço à obra de Deus. Primeiro, divisão dentro das igrejas, que prejudicavam a concepção da verdadeira fé, da genuína fé, que causava prejuízos éticos e morais dentro da comunidade cristã. Então Judas descreve tais homens como ímpios e vis, homens que não têm o Espírito Santo. Sem destinatários específicos, a epístola de Judas foi escrita para cristãos em geral, um público amplo, não restrito a uma única igreja local, possivelmente a Palestina e regiões adjacentes, talvez Síria, talvez, mas enfim, tinha um caráter católico, ou seja, tinha um caráter universal, ou seja, circular em várias igrejas. O autor: houve 2 Judas no Novo Testamento, um dos 12, conforme Lucas 6,16, e um irmão de Jesus, conforme Mateus 13,55. Este último é geralmente considerado o autor desta epístola. Inicialmente se identifica como irmão de Tiago, e vale ressaltar que, em uma leitura ávida do Novo Testamento, os únicos irmãos que têm nomes de Tiago e Judas são os 2 meio-irmãos de Jesus. E aqui nós encontramos 2 propósitos primários: advertir contra falsos mestres e exortar os crentes a perseverarem na fé. Neste sentido, temos um indivíduo agora transformado, e esse indivíduo transformado ele precisa evidenciar um caráter cristão. E nesse sentido, ele combate a impureza sexual, ele combate questões liberais, ele combate questões relacionadas a uma vida de adesão aos prazeres da carne, por assim dizer. E é por isso que ele, ao falar, ele vai utilizar alguns autores ou alguns personagens do Antigo Testamento, por exemplo, liberais como Caim, cobiçosos como Balaão. Ele vai evidenciar o julgamento divino, né, ilustrando com 6 exemplos, né, do Antigo Testamento. Vide versículos 5 e 11 da carta de Judas, e 12 fatos descritivos evidenciam a natureza pecaminosa desses infiéis. Os crentes são despertados a crescerem na fé, tendo temor. Judas finaliza com doxologia, impetrando a sua bênção. E aqui, finalizando, elencaremos 4 características principais desta carta. Primeira, contém a incriminação mais vigorosa e direta do Novo Testamento sobre falsos mestres. Utiliza-se de tríplices ilustrações para exemplificar seus ensinamentos. 3 exemplos de julgamentos tirados do Antigo Testamento. Uma descrição tríplice dos falsos mestres. 3 exemplos de homens ímpios tirados do Antigo Testamento. Sob a plena influência do Espírito Santo, Judas faz menção de vários escritos. O Antigo Testamento contém a bênção mais sublime do Novo Testamento. Nós já falamos para os irmãos. E as tradições judaicas, exemplo, a Assunção de Moisés, né, uma obra apócrifa judaica, e o livro de 1 Enoque, capítulos 1, 9 e 60, 18, que são questões de tradições judaicas que Judas traz dentro da sua literatura canônica. Mas note, aqui tem uma setinha de importante. Não é porque Judas faz menção a essas obras apócrifas que ele está canonizando esses livros, tá? Isso é importante você ter em mente. Não é porque ele cita, né, essas obras, como eu já disse, a Assunção de Moisés e o livro de Enoque, que ele está colocando esses livros com um caráter de canonicidade, de inspirado por Deus. Até mesmo porque o apóstolo Paulo faz menção de poetas conforme Epimênides, né, um poeta cretense,
né, que dizia que os cretenses eram homens maus. Então o apóstolo Paulo também usou desse ardil em algum momento dentro da Bíblia Sagrada, e não é por isso que ele santificou ou canonizou nenhum indivíduo ou personagem dentro da Bíblia Sagrada. Então isso é importante que nós saibamos. E era comum também no judaísmo e no cristianismo primitivo citar fontes estas bíblicas como ilustrações, assim como Paulo cita alguns poetas gregos no livro de Atos dos Apóstolos. Ok, meus irmãos, nós estamos encerrando por aqui. O professor Marcos está grato ao Senhor por mais uma vez. Vamos voltar aqui comigo. Vamos voltar aqui. Eu queria agradecer a Deus por poder terminar esse trimestre juntamente com os irmãos e bendizer ao nome do Senhor. Dizer que é com Ele, por Ele, através dEle, nós alcançamos a nossa vida eterna. E, enfim, né, para você, aluno e aluna do seminário do IBADEP, que debruçou diante do seu computador, diante do seu celular e assistiu na íntegra às aulas do professor Marcos, tenho certeza que você alcançou grandes conhecimentos da parte do Senhor. Dito isto, que Deus vos abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. É o desejo do irmão Marcos nesta noite. Fiquem todos com Deus.